Hoje a gente vai mergulhar fundo num material fascinante. É o livro Navegadores e Exploradores em Santa Catarina, de 1525 a 1839, retratados em selos, do Roberto Wildner. E a premissa é genial. Muito. A ideia é contar séculos de exploração global, mas com uma lente muito específica, a ilha de Santa Catarina. E o jeito de contar é mais inusitado ainda, né? Pela filatelia, o estudo dos selos. Exato. Nossa missão aqui é entender por que essa ilha, que hoje a gente conhece como um destino turístico famoso, foi por séculos uma parada obrigatória, um palco crucial na história da navegação mundial. Pois é. E para entender isso, a gente precisa pensar num mundo sem o Canal do Panamá. Que só veio a existir em 1914. Exato. Antes disso, para ir do Atlântico para o Pacífico, só tinha um caminho. A travessia terrível pelo sul do continente. Brutalmente perigosa, ou pelo Estreito de Magalhães, ou contornando o temido Cabo Horn. E nesse cenário, a ilha de Santa Catarina era mais que um porto, era o último oásis. O último ponto de apoio. O ponto final para estocar água, comida, madeira e principalmente consertar os navios antes de encarar o que eles viam como o fim do mundo. E por isso a ilha acabou virando esse ponto de encontro. Virou um microcosmo do planeta. Um ponto de encontro forçado de espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, russos, cada um com suas ambições, sabe? Conquista, ciência, comércio. Então, vamos começar essa viagem lá em 1525, com a expedição de Juan Sebastián Elcano. Ele era o segundo no comando de uma grande missão espanhola, né? Isso, para consolidar o domínio no Pacífico depois da viagem de Magalhães. Mas, assim, a coisa já começa muito errada. Uma tempestade. Uma tempestade violenta que espalha a frota inteira pela costa do Brasil. Um dos navios, o San Gabriel, consegue se abrigar na ilha de Los Patos. O nome antigo de Santa Catarina. Exato. E lá eles encontram uma coisa inacreditável. Praticamente fantasmas. Eram 4 sobreviventes de outra expedição, a de Dias Solis, que tinha naufragado ali quase 10 anos antes, em 1516. Nossa, imagina o choque. Pensa só. Para os recém-chegados, esses homens eram um tesouro. Já falavam a língua local, conheciam os costumes. Sabiam onde encontrar comida. Eram a chave para a sobrevivência. Uma espécie de Google Translate humano do século XVI, né? Mas mesmo com essa ajuda, a maré de azar continua. Não para. Depois de consertarem o navio, um barco com 15 homens que trazia mantimentos da terra simplesmente vira e afunda. Meu Deus. E, para completar, outros 17 marinheiros, ouvindo as histórias dos sobreviventes sobre as riquezas do interior, desertam. Ah, claro. A ganância. Aí o capitão joga a toalha, tenta voltar para a Espanha e naufraga de novo no Nordeste. Que começo, hein? É um retrato perfeito do que eram essas primeiras décadas. O que a gente vê nesses primeiros 30 anos é um padrão muito claro. Qual? A ambição europeia colidindo com a dura realidade. Seja o mar engolindo os barcos, seja uma lenda como a da Serra de La Plata, desviando uma expedição inteira do rumo, a ilha vira esse palco onde a ganância e o desespero se encontram. E essa lenda da Montanha de Prata é o que nos leva direto para o próximo personagem, certo? Sebastião Caboto. Que chega logo no ano seguinte, em 1526. Exatamente. A missão original de Caboto era repetir a rota de Magalhães, chegar às Índias. Mas ele chega na costa, ouve os mesmos rumores sobre prata. Joga o plano original pela janela. Totalmente. Ele decide subir o Rio da Prata para encontrar essa riqueza mítica. É a febre do ouro, ou melhor, da prata, falando mais alto que as ordens do rei. E é ele, aliás, que batiza a ilha. Ah, é verdade. É ele que dá o nome que a gente conhece hoje, Ilha de Santa Catarina, uma homenagem à esposa dele, Catarina de Medrano. Quer dizer, no meio da busca por tesouros e da brutalidade da conquista tem esse momento quase romântico. Pois é. Mas a ilha não parece gostado muito da homenagem porque o azar ataca de novo. Ataca em cheio. A nau-capitânia dele, a Santa Maria de La Concepción, bate e afunda ao tentar entrar na Bahia. Que desastre! E esse acidente obriga a tripulação toda a ficar na ilha por 4 meses. Mas o que eu acho incrível é a mentalidade da época. Eles não desistem. Montam um estaleiro improvisado e... E constroem outro barco. Isso.
Com a madeira da ilha, eles constroem um barco novo, uma galeota, para continuar a viagem em busca da prata. Enquanto os espanhóis estavam obcecados com essa prata, os portugueses tinham outra preocupação bem mais imediata: os franceses. Isso nos leva à missão de Martim Afonso de Souza em 1531. Que era basicamente uma operação de patrulha, né? Exato. A missão do Martim Afonso era de afirmação de soberania. Era varrer a costa, expulsar os navios franceses que faziam comércio ilegal de pau-brasil e estabelecer os primeiros núcleos de colonização. Mas, de novo, a natureza se impôs. Uma tempestade impediu que a esquadra sequer entrasse na Baía de Santa Catarina e eles ainda perderam um navio de apoio, um bergantim. Desapareceu. Desapareceu para sempre. Procuraram por mais de uma semana ali perto de Imbituba sem sucesso. A ilha era um porto seguro, mas chegar até ele era um desafio enorme. E às vezes, a ilha não era só um abrigo. Era a única esperança de salvação. É o caso da chegada de Gonzalo de Mendoza e do cronista alemão Ulrich Schmidl, em 1538. A história deles é dramática. É uma missão de vida ou morte. Sim. Eles vinham da recém-fundada Buenos Aires. Onde a situação estava caótica. Caótica. Os colonos estavam cercados por indígenas hostis, não conseguiam plantar e estavam literalmente morrendo de fome. E aí? Mendoza e o Schmidl são enviados numa missão desesperada para buscar comida em Santa Catarina. E qual foi o impacto disso? Digo, estamos falando de salvar uma das futuras grandes cidades da América do Sul. Exatamente isso. Sem essa viagem, é muito provável que o primeiro assentamento de Buenos Aires tivesse sido aniquilado. O Schmidl, que é considerado o primeiro historiador da região do Prata, anotou tudo. No diário dele. Isso. Eles ficaram 2 meses na ilha, tempo suficiente para carregar os barcos com arroz, farinha de mandioca e trigo. Eles levaram a sobrevivência de Buenos Aires nos porões dos navios. Para fechar esse primeiro século de encontros caóticos, a gente tem uma história diferente. Em 1541, Álvar Nunes Cabeça de Vaca não chega à ilha por acidente. Não, para ele era um ponto de partida. Um ponto de partida para uma das expedições mais audaciosas da história do continente. Sem dúvida. Depois de passar 6 meses na costa catarinense organizando tudo, ele inicia uma jornada inacreditável. Por terra. Por terra. Com 300 homens e 30 cavalos, ele decide ir para Assunção, no Paraguai. Ninguém nunca tinha feito isso. Ele atravessou quase 800 quilômetros de um território completamente desconhecido para os europeus. E no meio desse percurso épico, ele se depara com uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Exatamente. Cabeça de Vaca e seus homens são os primeiros europeus a ver e a registrar a existência das cataratas do Iguaçu. Nossa, imagina o espanto. Pensa só, você está há meses no meio do mato e de repente se depara com aquela força da natureza. A expedição dele, redefiniu o mapa do continente para os europeus. Então, depois de décadas de chegadas meio acidentais, a coroa portuguesa finalmente decide tratar a ilha como um ativo estratégico. O que motivou essa mudança? O medo. Basicamente o medo de perder o sul do Brasil para os espanhóis. Em meados do século XVIII, a disputa pela Bacia do Prata estava no auge. E Portugal precisava de uma base forte. Precisava de uma base naval forte para dar suporte às suas ambições. E é aí que entra uma figura fundamental, o engenheiro militar português José da Silva Paz. Ele chega em 1738. E aqui a história muda de tom. Sai a improvisação e entra a estratégia militar. Totalmente. O Silva Paz tinha acabado de participar de uma tentativa fracassada de tomar Montevidéu. Ah, então ele vinha com a lição aprendida. Exato. A coroa portuguesa entendeu, sem uma base segura, não haveria como projetar poder na região. A missão dele era transformar Santa Catarina numa fortaleza impenetrável. E ele faz isso com um plano brilhante. O Triângulo de Fogo. O famoso Triângulo de Fogo. É um nome poderoso, né? Muito. E como funcionava? Ele construiu 3 fortalezas em pontos estratégicos na entrada da Bahia Norte. Santa Cruz, em Anhatomirim, São José, na Ponta Grossa e Santo Antônio, em Ratum Grande. E a posição delas era a chave. A chave de tudo. Elas foram posicionadas de forma que seus canhões pudessem criar um fogo cruzado.
Qualquer navio inimigo que tentasse entrar seria atingido por todos os lados. Era uma armadilha mortal. E essa segurança atraiu gente. Atraiu milhares de imigrantes dos Açores a partir de 1746, que vieram para povoar a região e garantir a posse portuguesa. O irônico é que, mal as fortalezas ficaram prontas, quem apareceu para usá-las como porto seguro foram os ingleses. Os grandes rivais dos espanhóis. Em 1740, o almirante George Anson atraca ali com 6 navios de guerra. Isso é um exemplo perfeito da geopolítica complexa da época, né? Com certeza. Portugal e Inglaterra eram aliados contra a Espanha. Então, mesmo numa colônia remota, o brigadeiro Silva Paz recebeu o Anson cordialmente. E a esquadra inglesa ficou ali se preparando. Ficou ali, abastecendo e se preparando para atacar as colônias espanholas no Pacífico, usando como base a fortaleza que Portugal tinha acabado de construir para se defender dos espanhóis. E nessa esquadra do Anson, tinha um personagem cuja história pessoal é um filme de aventura. Um grumete de 17 anos chamado John Byron. A história do John Byron é inacreditável. O cara chega aqui como um garoto, no navio Wager, que depois naufraga de forma horrível no Estreito de Magalhães. Ele sobrevive. Por um milagre. Com a ajuda de indígenas, ele passa por provações que a gente nem consegue imaginar e consegue voltar para a Inglaterra. 24 anos depois, Ele volta. ele retorna àquelas mesmas águas, mas agora como Comodoro, no comando da própria frota. Parece roteiro de Hollywood, sabe? Mostra o tipo de personagem que circulava por ali. Essa visita do Anson é puramente militar, mas logo depois o perfil de quem passa pela ilha começa a mudar drasticamente, né? Sim, a ilha deixa de ser só um ponto estratégico. E vira o quê? Vira um laboratório a céu aberto. É a grande virada do iluminismo chegando à exploração. O foco não é mais só conquistar, é também conhecer, catalogar, entender. E a chegada do francês Louis-Antoine de Bougainville, em 1763, é o marco disso. É o marco. A bordo, ele trazia o naturalista Antoine-Joseph Pernet, que fez um trabalho espetacular. Ele passou meses documentando a fauna, a flora, os minerais e também os costumes da população local. E esses relatos se espalharam. Foram traduzidos para vários idiomas e espalharam pela Europa a imagem de Santa Catarina como um paraíso natural. E depois de Bougainville vem outro francês famoso, Jean-François de La Pérouse, em 1785. A visita dele também foi pacífica, cheia de elogios, mas a história dele termina de uma forma sombria, misteriosa. É um dos grandes mistérios da história da navegação. Depois de passar por Santa Catarina e seguir viagem pelo Pacífico, La Pérouse parte da Austrália em 1788 com suas 2 fragatas e Desaparece. simplesmente desaparece. Por décadas ninguém soube o que aconteceu. Virou uma lenda. Que final terrível. Uma missão que saiu para expandir o conhecimento humano e termina num silêncio absoluto. É um lembrete brutal dos riscos que eles corriam. E a verdade que foi descoberta muito tempo depois foi ainda mais trágica. O que aconteceu? Encontraram destroços dos navios num atol de corais nas ilhas Vanikoro, na Melanésia. Acredita-se que os navios naufragaram e os poucos sobreviventes que chegaram à praia Foram mortos. foram mortos e devorados por canibais. Um fim brutal para uma das mais importantes expedições científicas da França. E essa onda científica continua no século XIX, mas com uma nova bandeira chiada nos mastros, a da Rússia. Sim, no início do século XIX, o Império Russo, sob o czar Alexandre I, entra com força na corrida pelas grandes navegações científicas. E, claro, Santa Catarina vira uma parada obrigatória para eles também. A primeira expedição foi a de Krusenstern, em 1803. Isso, Adam von Krusenstern. E ele já chega com um imprevisto. Os mastros de um dos navios, o Neva, estavam podres. Sério? Foram forçados a ficar na ilha por 6 semanas para fazer os reparos. Uma sorte danada para a ciência, então. Uma sorte imensa, porque a bordo estava o naturalista Georg Heinrich von Langsdorff. Com esse tempo extra, ele mergulhou na vida da ilha e ficou fascinado por uma atividade local. A caça às baleias. Exato.
Ele documentou em detalhes as 6 armações, que eram as estações de processamento, e registrou um número que hoje choca a gente. Quantas? No auge da atividade, matavam-se entre 400 e 500 baleias por ano, só naquela região. Nossa! É um registro histórico precioso e, ao mesmo tempo, muito assustador. E os russos gostaram tanto que voltaram, né? Otto von Kotzebue, que esteve na primeira viagem, retorna como comandante em 1816. Isso. Ele nota que a recepção oficial foi mais seca, mas reencontra amigos que tinha feito na primeira visita. E ele deixa um conselho que ecoa por todos os diários de bordo da época. Qual? Sempre parem em Santa Catarina para reparos e suprimentos antes de encarar o Cabo Horn. Reforçando a reputação da ilha. Exato. Era o consenso entre os marinheiros do mundo. E nesse mesmo período, a ilha recebe um visitante que não carregava instrumentos científicos, mas pincéis e papel. Jean-Baptiste Debré. O grande artista da missão francesa que viaja pelo sul do Brasil por volta de 1827. A chegada dele nos dá uma outra camada de compreensão, né? Totalmente. Se os naturalistas nos deram os dados, o Debré nos deu a alma do lugar. Suas aquarelas de Desterro, Laguna, São Francisco do Sul não são apenas bonitas. São documentos históricos. Riquíssimos. Mostram a arquitetura, as roupas, os costumes, o dia a dia. Ele nos deixou uma janela visual para aquele mundo que complementa perfeitamente os relatos escritos. E para fechar nossa linha do tempo, chegamos em 1839, com um personagem que não se encaixa em nenhuma das categorias anteriores. Ah, esse é o único. Ele não era um explorador, nem um cientista, era um revolucionário. Giuseppe Garibaldi. Garibaldi chega para virar a ilha de cabeça para baixo. Ele era um corsário a serviço da Revolução Farroupilha. Lutando contra o Império do Brasil. E ele protagoniza um dos feitos mais espetaculares da história militar da região. É uma história de cinema. Ele estava com seus 2 barcos, o Seival e o Farroupilha, preso na Lagoa dos Patos. Bloqueado pela Marinha Imperial. Fugir por mar era impossível. Então ele decide fazer o impensável. Levar os barcos por terra? Uma manobra de uma audácia inacreditável para a época. Como ele fez isso? Ele coloca os navios em cima de gigantescas carretas de boi e os arrasta por quase 100 quilômetros de campos e dunas até o Oceano Atlântico. É algo de proporções épicas. E a saga continua no mar. Uma tempestade afunda o Farroupilha, matando vários companheiros dele. Mas com o Seival ele consegue chegar, tomar a cidade de Laguna de surpresa e em 22 de julho de 1839 proclamar a República Juliana. A República Catarinense. E é ali, no meio do furacão da guerra, que ele conhece Ana Ribeiro da Silva. Que o mundo conheceria como Anita Garibaldi. O encontro lendário, a união de 2 revolucionários. Mas a república que eles criaram foi efêmera. Em novembro, só 4 meses depois, a Marinha Imperial retoma a Laguna. E o que acontece com ele? Garibaldi é forçado a queimar os próprios navios para não entregá-los ao inimigo e recua, pondo fim ao sonho da República Juliana. Que jornada! Essas histórias, que cobrem quase 300 anos, mostram que Santa Catarina foi muito mais do que uma ilha bonita. Muito mais. Foi uma encruzilhada do mundo, um porto seguro, um laboratório para a ciência e um campo de batalha para ideais revolucionários. Um lugar que conectou destinos de todos os cantos do planeta. E essa ideia do livro de usar selos para contar a história é genial, né? Porque mostra como todos esses eventos gigantescos, essas jornadas, essas tragédias, foram de alguma forma imortalizados em pequenos pedaços de papel. É uma ótima perspectiva. Cada selo é um monumento em miniatura. Sabe? Uma cápsula do tempo que celebra essa memória e conecta o passado com o presente de uma forma muito palpável. O material menciona de passagem outros navegadores lendários, como Fernão de Magalhães e Francis Drake, que quase certamente passaram pela costa catarinense. Embora não haja um registro oficial de que eles tenham desembarcado ali. Exato. E isso me deixa com uma reflexão. A história é feita tanto do que foi documentado, como os diários de Schmidl ou as aquarelas de Debré, quanto do que se perdeu. Com certeza. Quantas outras histórias de outros navios, de encontros, de dramas pessoais aconteceram naquelas mesmas águas, mas que nunca foram escritas,
deixando apenas ecos silenciosos na paisagem.